esta cidade em meio à ruína, cheia de cadáveres. Como foi destruída a igreja por dentro por tantos erros, e em especial pelo erro da teologia da libertação. Vamos ver uma advertência de Nossa Senhora e uma advertência de São João Paulo II sobre a teologia da libertação. Vamos juntos, porque é o que Nossa Senhora está nos advertindo. É desses males que nós precisamos nos defender e voltar à verdade. Vamos juntos. Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Eu sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos aqui para nos apropriarmos da urgência da mensagem de Nossa Senhora em Fátima, aquilo que Deus pediu a Nossa Senhora, e Nossa Senhora vem a nós, vem à humanidade para alertar de coisas terríveis que podem acontecer caso nós não nos convertamos, caso nós não nos voltemos para Deus, caso nós não atendamos esse pedido de conversão que Deus sempre fez, que ela faz na sua mensagem, e nos mostra muitos males concretos. Nós estamos aqui vendo nessa série a terceira parte do Segredo de Fátima, que se compõe de 4 atos, seus 2 atos centrais, aquelas imagens terríveis do Santo Padre passando por uma cidade meio em ruínas, todo acabrunhado de dor e pena, com andar vacilante, meio trêmulo, né? Cidade cheia de cadáveres, angustiado, e após a subida dele, acompanhado por diversos bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas, de todas as classes, cavaleiros e damas de todas as classes, em que o Santo Padre é alvejado e os diversos dessas pessoas que os acompanhavam, clérigos, religiosos e leigos, também são alvejados e mortos. Temos visto então a interpretação dos ataques. Essa cidade em ruínas, cheia de cadáveres, como a igreja, esses ataques feitos ao Santo Padre e aos clérigos, religiosos e leigos, como ataques à igreja. Vimos toda a série de ataques de fora da igreja, contra a igreja, e estamos vendo o seu auto-ataque, digamos assim, né? As suas rebeliões internas que a enfraquecem também e tornam a igreja esta cidade em ruínas, cheia de cadáveres. E falamos no último vídeo de algumas dessas questões e falamos da teologia da libertação. Eu queria hoje trazer 2 pequenos textos para nos reforçar isso, continuar nos inserindo nesse mistério desses ataques contra a igreja, agora de dentro da própria igreja, em que se vai pervertendo a igreja por dentro. Já tínhamos visto como a teologia da libertação lá no Yom Mihai Pachepa foi concebida também pela própria União Soviética, né, pelo próprio Nikita Khrushchev, que gostava muito do termo, e que financiou a Conferência Episcopal Latino-Americana em 1969. Bem, primeiro eu queria trazer uma mensagem de Nossa Senhora ao padre Stefano Gobbi, que recebia locuções interiores dela. Está lá no livro azul, né, do Movimento Sacerdotal Mariano, a mensagem de 28 de julho de 1973. Aí Nossa Senhora diz assim: estes meus filhos sacerdotes que traíram o evangelho para favorecer o grande erro demoníaco do marxismo. É isso que acontece na teologia da libertação, né? O abandono da verdade, o abandono da igreja, da doutrina da igreja, o abandono do Senhor Jesus Cristo para a adoção do marxismo, para a adoção de uma ideologia em que todos os problemas do mundo vão se realizar neste mundo, os problemas vão ser superados, a parousia vai acontecer neste mundo através da luta de classes, que vai gerar uma sociedade sem classes e o fim da propriedade privada. Será sobretudo por causa deles, desses sacerdotes que traíram o evangelho para favorecer o erro demoníaco do marxismo, que virá em breve o castigo do comunismo que despojará a todos de tudo. Começarão tempos de grande tribulação. Então, estes meus pobres filhos darão início à grande apostasia. Vigiai e orai, vós, sacerdotes, que me sois fiéis. Nossa Senhora falando, já em outras ocasiões já mencionamos que, em alguma medida, Nossa Senhora, ao Padre Gobbi, se coloca como em continuação da mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Ela fala muito nas mensagens do Padre Gobbi de uma grande tribulação que virá, que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vendo tudo isso que acontece. E dessa tristeza da apostasia, do abandono da fé, que o marxismo gera, porque ele é em si mesmo materialista, ele não acredita, Marx expressamente não acreditava em nada do espiritual, não acreditava em alma, não acreditava em Deus, em oração, em nada que seja espiritual, eternidade, reino de Deus, anjo, nada. Mas tudo acontece nesse mundo, que nós temos que transformar esse mundo.
e a teologia da libertação como uma tentativa, eu até mencionei em outro vídeo, de dar termos, sim, colocar o marxismo em termos católicos, mas esse colocar o marxismo em termos católicos não é cristianizar o marxismo, é, digamos, marxizar o cristianismo, tornar o cristianismo marxista, abandonar o próprio cristianismo para uma outra doutrina. Bom, mas o principal eu queria trazer, quando aconteceu então a terceira grande conferência episcopal latino-americana, em 1979, em Puebla, era Papa, recém iniciando seu pontificado. São João Paulo II ele vai a Puebla e dá um discurso inicial muito duro, falando desses erros. Por que nós estamos trazendo isso? Porque nós queremos dar atenção à mensagem de Nossa Senhora em Fátima, na conversão que nos é necessária, ver este grande mal que ataca a igreja por dentro e que precisa ser retirado da igreja, porque só destrói. Já vimos um discurso de Bento XVI em que ele fala dos frutos de rebelião, de divisão, que a teologia da libertação traz. Então diz assim São João Paulo II no discurso de abertura da Conferência de Puebla em 1979. Ora bem, hoje em dia, em muitas partes, o fenômeno não é novo, ocorrem releituras do Evangelho, resultado de especulações teóricas mais do que de autêntica meditação da palavra de Deus e de um verdadeiro compromisso evangélico. Elas são causas de confusão ao afastarem-se dos critérios centrais da fé da igreja. Cai-se na temeridade de comunicar a maneira de catequese às comunidades cristãs. Então, essas releituras que estão longe da meditação da palavra de Deus, estão longe da realidade do Evangelho, acaba se tomando como uma catequese verdadeira. Em alguns casos, ou se passa em silêncio a divindade de Cristo, então, como todas as teologias progressistas iniciadas na Europa nessa época, né, especialmente aí ganhando força nos anos 60, mas já vinham desde antes, se passa em silêncio a divindade de Cristo, porque existe esse imanentismo, né? Na verdade a descrença no espiritual, então a desimportância ou descrença dos milagres, enfim, tudo. Ou então incorre-se de fato em formas de interpretação incompatíveis com a fé da igreja. Cristo seria apenas um, aspas, profeta, aspas, um anunciador do reino e do amor de Deus, mas não o verdadeiro Filho de Deus, e nem seria, portanto, o centro e objeto da mesma mensagem evangélica. A teologia da libertação, na época, tinha muito disso, né? Estou falando eu. Segue São João Paulo II. Em outros casos, pretende-se apresentar Jesus como um comprometido politicamente, como um lutador contra a dominação romana, contra os poderes, inclusive implicado na luta de classes. Esta concepção de Cristo como político revolucionário ou como subversivo de Nazaré não se compagina com a catequese da igreja. Então ele vai dizer que isso também acusaram historicamente Jesus disso, mas não que ele fosse. Era uma acusação falsa. Confundindo-se, diz São João Paulo II, o insidioso pretexto dos acusadores de Jesus com a atitude do próprio Jesus, coisas bem diferentes, aduz-se como causa de sua morte o desenlace de um conflito político. E cala-se a vontade de entrega do Senhor e ainda a consciência da sua missão redentora. Os evangelhos mostram claramente que para Jesus era uma tentação aquilo que porventura alterasse a sua missão de servo de Yahvé. Mas ele não aceita a posição daqueles que misturavam as coisas de Deus com atitudes meramente políticas. Rechaça inequivocamente o recurso à violência e patenteia a todos sua mensagem de conversão, sem excluir os próprios publicanos. A perspectiva da sua missão é, pois, muito mais profunda. Consiste na salvação integral por um amor transformante, pacificador, de perdão e reconciliação. Não há dúvida, por outro lado, de que isso é muito exigente para a atitude do cristão, que queira servir verdadeiramente os irmãos mais pequeninos, os pobres, os necessitados e os marginalizados. Numa palavra, servir a todos que reflitam nas suas vidas o rosto dolente do Senhor. Contra tais releituras, então, claro que existe uma exigência de amor aos pobres e de atendimento aos mais frágeis, mas a salvação que Jesus vem trazer é integral. A mensagem dele é integral, não é política econômica, não é de reforma política econômica. Contra tais releituras do evangélico, pois, e contra algumas hipóteses, talvez brilhantes, mas frágeis e inconsistentes que delas derivam, a evangelização no presente e no futuro da América Latina
não pode cessar nunca de afirmar a fé da igreja. Jesus Cristo, Verbo e Filho de Deus, fez-se homem para se aproximar do homem, oferecer-lhe, pela força de seu mistério, a salvação, o grande dom de Deus. E ainda São João Paulo II cita São Cipriano, né, no seu De Unitate, para resguardar a unidade da igreja, né, sob o primado de Pedro e tal. Ele diz assim: não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja por mãe. Porque havia muito essa tendência de romper com a igreja, dizer que a igreja institucional havia abandonado a verdade e tal, fazer um rompimento. E ele está falando de como isso é impossível. O Papa questionou em relação a essa rebeldia. Como se poderia fazer uma autêntica evangelização se faltasse um acatamento pronto e sincero do Sagrado Magistério, com a consciência clara de que, submetendo-se a ele, o povo não está a aceitar uma palavra dos homens, mas sim a palavra de Deus? Não pode fazer sem a igreja. E segue mais ainda. Na vasta documentação com que procurastes preparar essa conferência, particularmente nas contribuições de numerosas igrejas, adverte-se, por vezes, um certo mal-estar pelo que respeita à mesma interpretação da natureza e missão da igreja. Faz-se alusão, por exemplo, à separação que alguns estabelecem entre a igreja Reino de Deus. Este esvaziado do seu conteúdo total é entendido prevalentemente no sentido secularista, como se fosse nesse mundo. Ao reino não se chegaria pela fé e pelo fato de fazer parte da igreja, mas pela simples mudança estrutural e pelo compromisso sociopolítico. Assim, onde há um certo tipo de compromisso e de praxis em prol da justiça, aí estaria presente o reino. Esquece-se deste modo que a igreja recebe a missão de anunciar e instaurar o reino de Deus, de Cristo e de Deus, em todos os povos, e constitui o germe e princípio deste mesmo reino na terra. Segue mais ainda. É um erro afirmar, isso numa das catequeses de São João Paulo II, diz assim: é um erro afirmar que a libertação política, econômica e social coincide com a salvação em Jesus Cristo e que o reino Deum, o reino de Deus, se identifica com o reino homines, com o reino dos homens. Em alguns casos de São João Paulo II, gera-se uma atitude de desconfiança para com a igreja institucional ou oficial, qualificada como alienante, a qual se oporia uma outra igreja popular que nasce do povo e se caracterizaria como uma igreja dos pobres. Estas posições poderiam ter graus diferentes, nem sempre fáceis de precisar, de conhecidos condicionamentos ideológicos. Então, mas, enfim, está sempre errado. Também, então, claro que a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé escreveu o documento Libertatis Nuncios, né, de lavra do cardeal Joseph Ratzinger, que viria a ser o Papa Bento XVI, falando dos erros da teologia da libertação. Então, nós vemos aqui como a igreja sofre com isso, como a igreja sofre com essa divisão. Uma igreja sofre uma oposição entre igreja do povo e igreja oficial, igreja magisterial. Né? Isso é uma coisa muito dos anos 60, 70, 80 e 90, em que se queria construir um novo clero, assim imanentista, mas se abandonando a verdadeira fé. Então, isto é a igreja se arruinando, se destruindo, se tornando essa cidade em meio a ruínas. É ela produzindo esses cadáveres de abandono da verdadeira fé, do abandono do Senhor Jesus Cristo, que nos ama e quer salvar as nossas almas, quer nos converter do nosso pecado, do mal que está em nós. E aí, vai nos tirar também dos males do mundo. Os males do mundo vão cair quando nós nos convertermos, quando nós formos de Deus, quando a humanidade for de Deus. E enquanto ela não for, nós vamos sofrer aqui essas dores de parto, como o Senhor Jesus sofreu as dores. Queremos nós, às vezes, um reino de Deus implementado aqui em que não haja mais males, quando o próprio Senhor Jesus, que não cometeu mal algum, que foi todo sem pecado, sofreu tudo o que sofreu por nós. Então, assim é o cristianismo. É o Senhor Jesus que fez, e toda a teologia da libertação é uma grande deturpação, que destrói a igreja, que destrói. Nós precisamos estar atentos a isso e tentar nos curarmos como igreja, ressuscitarmos esses cadáveres, quem sabe, restaurarmos a igreja, essa edificação, não a edificação física, mas a edificação do povo,
que se volta verdadeiramente para o Senhor, para o seu amor, para a sua graça, para a santidade, para o combate ao pecado, para aquilo que é a essência da mensagem de Fátima. Oração, conversão, jejum, penitência, reparação, adoração ao Santíssimo Sacramento, Santo Terço, missa com devoção. Amém? Então, voltemos a essa centralidade. Ajude-nos o Senhor Jesus. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, comente, se inscreva no canal. Também conheça as nossas outras séries, né? Os desafios para o cristão, os erros que se apresentam agora nesse século XXI, para nós e que nós temos que conhecer. E os tesouros da igreja, esses textos maravilhosos dos santos, do Papa Bento XVI, de outros papas, do magistério da igreja, que nós vamos indo aos poucos, e que nos edificam, nos transformam, nos santificam. Deus abençoe e até a próxima.